Databasecast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani e eu já fui vendido pela promessa de trabalhar em casa. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini, eu ia apresentar, mas vou ter que fechar a porta ali porque o cachorro da vizinha tá fazendo muito barulho. Olá gente, meu nome é Graziele Codonho. Depois do home office eu sou a primeira mulher da face da terra a dizer que estou finalmente realizada com meu guarda-roupa. Foi boa, cara. Olá pessoal, meu nome é Newton Pinheiro. Posso dizer que realmente fui seduzido por poder trabalhar de pijama. Nesse episódio do Databasecast vamos falar sobre o DBA que trabalha de casa. Todos os benefícios, malefícios, vícios que acontecem quando a gente tem essa oportunidade. Wagner, estou em minoria aqui. 3 colegas seus da EPM que já têm essa experiência de trabalhar em casa vão falar aqui pra gente como é que é. É legal, quero ver hoje você falar da tal da história da camisa azul de novo. Grazi, você está preparado aqui para participar da nossa conversa sobre o pessoal que trabalha de casa? Eu me preparei, eu fiz uma super preparação. Eu comprei uma Erdinger, umas castanhas e tô aqui super preparado. Que beleza, vai ficar cheio de migalhinha aí no seu colo daqui a pouco. No computador, né? A gente come, é aquela coisa bonita, assim, limpa. Exatamente. E você, Nilton, pronto para falar como é que é trabalhar de casa depois de tanto tempo trabalhando na empresa e ficando no trânsito? Prontíssimo. Essa daí realmente é a melhor parte, o trânsito. Eu acho que o trânsito, eu diria que é uma das coisas assim que mais chama a atenção, que mais te leva a tomar a decisão de poder trabalhar de casa. Quando a gente tem essa oportunidade. A mentalidade das empresas tem mudado bastante. Era mais difícil, até uns 6 anos atrás, você se ouvir falar em home office de uma forma tão aberta como já se fala hoje. Hoje as empresas, no geral, já pelo menos pensam na ideia de prover esse tipo de coisa. Vamos falar mais sobre isso logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. It's the music that we choose. 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 It's the music. Wagner, chegou a hora da gente fazer a interatividade dos nossos ouvintes e responder aos e-mails, comentários e também aos tweets que chegaram pra gente em relação ao episódio 25, o episódio do ETL que a gente conversou com o Leandro Daniel. Eu tava até entusiasmado com a resposta que a gente tava tendo nesse episódio nas primeiras semanas. De repente o pessoal parou de postar, não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. Isso é um comportamento meio natural. Logo que a gente publica, tem uma resposta grande, mas depois o pessoal vai desanimando. Afinal de contas, a nossa periodicidade é mensal. E lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo e-mail, databasecast@gmail.com, pela própria página no eMasters, com os comentários, pelo Twitter, @databasecast, e tem a nossa página no Facebook, para você ir até lá e dar um like. Mas antes, Wagner, apenas alguns avisos. Primeiro, o eMasters está com um layout novo, então por isso que teve até um pequeno probleminha na publicação do episódio anterior, mas tudo já corrigido e normal. E o segundo, do seu livro. Depois de tanto tempo, finalmente o negócio foi publicado, que foi lançado agora. É uma versão inicial, estão chamando de rascunho, entre aspas, porque a edição não foi finalizada. Mas como o livro é disponível para download gratuito, houvemos por bem já publicar dessa maneira, e quando o editor propôs, todos os colaboradores toparam. O nome do livro é Getting Started Data Warehousing, começando com Data Warehousing. Então, para quem é iniciante, é uma ótima leitura e, como eu falei, material gratuito disponível online. Tá no formato PDF? PDF mesmo, Mauro. E, inclusive, tem um arquivo separado que vem os exercícios, porque a parte legal do livro é exatamente essa, de ter um exercício completo mostrando como é que faz o Data Warehousing. Agora a gente está praticamente igual. Eu publiquei o meu livro no Clube dos Autores. Aliás, quem quiser também tem o link aí, conversando sobre banco de dados, com as minhas colunas do eMasters. E agora você com um livro sobre Data Warehouse. Vamos pagar uma dívida aqui, Wagner. A nossa promoção de desenho que a gente anunciou há 2 episódios atrás, onde os ouvintes deveriam enviar pra gente desenhos. Teve bastante coisa legal e alguns até surpreendentes. Eu também gostei da resposta que nós tivemos. Nós selecionamos 2 ganhadores. Primeiro, quem ganhou a camiseta da Fundação Mozilla, a camiseta
camiseta com o logo do Firefox. O primeiro deles é o João Carlos. Ele mandou um desenho engraçado, porque na verdade, como ele mesmo falou, ele é muito ruim para desenhar, ele pediu para a filha desenhar. E quando ele falou para a menina que era para desenhar um banco de dados, o que ela fez? Fez um banco cheio de dadinho, que é o que todo mundo pensa quando fala de banco de dados. Então, só pela criatividade da filha, vai ganhar uma camiseta e agradece a ela. Parabéns, João. Mas a camiseta é pra você, eu acho que não vai servir pra ela. Além disso, teve um outro desenho que você gostou bastante? Não, esse aqui quase foi desclassificado, cara. Por meu voto, eu desclassificava o cara. O Wellington Júnior me manda um desenho, velho, me desenhando com camisa azul da IBM. Não existe isso, senhores. Isso é folclórico. O Mauro inventou, gente. Pelo amor de Deus. Melhor camisa azul do que rosa? Não, para. Pelo amor de Deus. Meu time me proíbe de usar esse tipo de roupa. É só branco e preto e estamos resolvidos. Ele desenhou o Mauro de camisa social e eu com uma camisa azul com bolsinho da IBM. Fala sério. Eu achava que devia ser desclassificado, mas tudo bem, vai. Ele ganhou também. João Carlos e Wellington, a produção do Imasters vai entrar em contato com vocês para enviar as camisas que vocês têm direito por terem ganhado a promoção. Novamente, obrigado a todos que participaram e fiquem ligados que vão ocorrer outras promoções no Database Cast e a gente sempre vai estar divulgando aqui. Beleza, Wagner? Vamos lá para os e-mails em relação ao episódio 25. Eu separei apenas 2 e-mails aqui. Um dos e-mails é do Paulo Fonseca e ele escreve para nós contando o seguinte: fiquei muito contente de encontrar um podcast sobre banco de dados. Sou universitário e curso rede de computadores em Recife. Fui apresentado à cadeira de banco de dados graças ao meu professor e me encantei com os bancos de dados. Ele conta que começou a ouvir os nossos podcasts via iTunes e tudo mais, e para todo lugar que ele vai, ele ouve o nosso podcast. E resolveu então entrar de cabeça no mundo de banco de dados e está nos mandando um agradecimento aqui por ajudar na decisão dele. E para nós é uma satisfação muito grande ouvir um negócio desse. E nós agradecemos aí a audiência, Paulo. Obrigado, Paulo. Esteja sempre com a gente aqui e continue acompanhando o nosso trabalho. Eu separei também o do Caio Leonardo de Lima e Silva. Bom dia, amigos Wagner e Mauro. Show de bola o programa sobre DTL. Esse é um tema espinhoso, mas ao mesmo tempo fascinante. Então esse aqui é nerd mesmo. Além de sofrer, ele gosta do que ele está fazendo. Igual nós. É da profissão. Esse tem futuro. Pois é, não tem jeito. Caio conta que ele tem experiência com o software da Oracle, ODI, que é uma ferramenta que a Oracle comprou e incorporou ao pacote dela, segundo ele está nos falando aqui. E que ele também mantém um blog para falar sobre essa ferramenta. Quem tiver interessado, o blog dele é o idcube.blogspot.com.br. Eu entrei nesse blog aqui do Caio e é bem legal, principalmente porque essa é uma ferramenta que não é tão conhecida assim no mundo Oracle. Então sempre vale a pena a gente divulgar esse tipo de endereço quando tem um conteúdo legal. Vamos lá para os comentários na página do Imasters, porque a gente está em vários lugares. A gente também está no Dimensão Nerd, a gente também está no blog da Developer Works, da IBM. E um outro local que a gente quase não comenta aqui, que são os comentários do iTunes, porque a gente disponibiliza o feed, está lá cadastrado, e também tem comentários lá e avaliação. Então, o pessoal que quiser interagir por qualquer um desses canais, pode interagir que a gente vai separando. Um que eu separei aqui, que eu achei interessante, foi o do Alex Moreira. Ele começou dizendo assim: bom, ótimo podcast, não consegui ouvir tudo ainda. A edição ficou muito sintética. Acredito que editaram para diminuir o tamanho, mas perdeu a naturalidade e ficou chato para ouvir. Mas mesmo assim eu vou ouvir e acompanhar. Abraço, Alex Moreira. É sempre legal a gente ler comentários como esse, que são críticas que vão ajudar a tornar o nosso programa melhor. No caso, o Alex não gostou muito da edição, achou que ficou sintética. E realmente, Alex, isso acontece bastante. A gente tem que acabar cortando muita coisa para ficar mais ou menos com 1h e 20. E é um esforço grande. Mas obrigado por o seu comentário. Vamos procurar melhorar a edição para que não ficar tão chata como você colocou e que não perca a naturalidade. Às vezes fica complicado. Quando a gente vai entrevistar a galera, o papo aqui rola durante umas 2 horas. Daí você vai incluir leitura de e-mails, apresentação, mais isso, mais aquilo. Fica uma monstruosidade de programa. Então não tem jeito. A gente tem que dar um corte. E às vezes a gente não é bem sucedido. Mas obrigado pelo comentário, Alex. O próximo comentário que eu vou ler é do meu amigo Paulo Junqueira da Costa, que foi meu colega de trabalho já há uns tempos atrás. Ele escreve: mais um podcast muito bom, já sofri bastante com ETL. Chegamos até a começar a construir uma ferramenta nossa, mas que ficou na geladeira. Ponto mais complicado, como sempre, são as pessoas que na maioria das vezes não sabem o que querem e não documentam o que tem. Não tem realidade maior do que essa, cara. Todo lugar é assim. Saber que dado buscar em quais condições, acho que é o maior problema de ETL. E as questões técnicas a gente resolve. Parabéns pelo podcast. Me convida mais uma vez para brejo. Só que ele nunca paga
paga, cara. Esse que é o negócio. É sacanagem isso. É legal encontrar o pessoal assim que já trabalhou com a gente e que ainda mantém o contato. Mas eu queria destacar uma coisa que ele colocou no comentário e que acontece muito nas empresas. Possibilidade de cogitar a criação de uma ferramenta ETL. Isso eu já vi muito, a gente acabou não comentando no episódio, mas muitas vezes as pessoas, por não conhecerem as ferramentas que existem ou por não saberem trabalhar com elas, resolvem reinventar a roda. Acontece muito, principalmente com ETL. Eu estou participando de um projeto interno da IBM nesse momento e não se usa a ferramenta ETL. O pessoal do projeto preferiu tudo fazendo a base de export e load. Então, script de export para cá, script de load para lá. É uma alternativa, mas você tendo uma ferramenta para botar um fluxo nisso facilita demais, né, meu jovem? Tem que tomar um pouco de cuidado com essa reinvenção da roda, dependendo do cenário. Mais um comentário aqui do Thiago Calisto. Excelente episódio, desmistificando operações essenciais para análise e mineração de informações. Obrigado, Mauro e Wagner. Continue fazendo o excelente serviço. Opa, Thiago, a gente que agradece o seu comentário. Tem um comentário do Samuel Corose. Show de bola, muita informação legal, principalmente saber que tem mais gente sofrendo por aí. Ele disse que trabalha com ETL há 2 anos e meio, com ferramenta da Talent. E ele elogia o bate-papo. Já enfrentei todas as condições e dificuldades citadas. Extrair dados de uma fonte que ninguém conhece e coisas do gênero. E ele reclama da desvalorização que os profissionais da área sofrem, porque todo mundo acha que é simples assim, né? Pega daqui, põe ali, para, vamos, é facinho. E realmente todo mundo acha que é isso. Quem não tá lá para resolver, acha que tudo é fácil. Samuel parece que já tem quilômetro rodado, já passou por poucas e boas, como a gente também. Então ele compreende a nossa situação. Realmente, Samuel, na prática, depois que a gente ganha um pouco de experiência, a gente começa a perceber esse tipo de coisa. Não fique chateado por causa disso. Bola pra frente, ergue a cabeça e vambora. Vamos para as menções no Twitter. Uma do próprio Leandro. Ele escreveu assim: caramba, publicada a minha participação no Database Cast 25, processo ETL. Obrigado, Leandro, que é o @LeandroNet no Twitter. Também teve um outro tweet aqui da @Elaine_C Silva. Ela escreveu: aos amigos da área de DW BI, um artigo legal, e postou o link apontando para o Database Cast. Bom, Wagner, vamos conversar sobre como é trabalhar de casa, no conforto do lar, junto com a Grazi L e também com o Nilton Pinheiro? Escuta, eu não vou precisar sair da minha casa para comentar sobre isso. Pessoal, fiquem aí com o episódio onde a gente comentou como é a vida de um DBA que trabalha de casa, todas as vantagens, desvantagens, o que acontece, os acidentes e como você deve se preparar para trabalhar em casa se você tiver essa oportunidade. Um bom ponto de partida para a gente começar a falar sobre home office ou trabalhar de casa, em particular com banco de dados, é começar a ver a experiência do pessoal que trabalhava na empresa e fez essa transição. Acho que todo mundo aqui já começou direto trabalhando em empresa. Alguém já começou direto trabalhando em home office? Ah, eu tenho uma experiência um pouco diferente. Por favor, não fale dona de casa. Olha aqui, não desvalorizem o trabalho do dono de casa, viu? Não, só brincadeira. É muito complicado. Eu faço de tudo para trabalhar fora, para ter alguém em casa, porque ser dona de casa não dá. Não é valorizado. Não é esse tipo de home office que a gente vai falar, apesar de ser muito importante. Sendo mulher, mas não só mulher, eu conheço alguns amigos homens que são pais solteiros que conseguem efetuar essas tarefas de organização da casa, da paternidade, no caso, por conta do home office. Tá falando com um, né, Grazi? Pois é. Tem que ver o Wagner passando roupa, lavando os pratos. O bom é que eu boto no fundo musical. Isso é boa, mulata, isso é boa. Fica tão bom aqui, cara, já dá um embalo. Você não é pai solteiro. Eu sou viúvo. E você, Nilton? Então, eu poderia falar que essa questão aí de lavar o prato é um dos pontos ruins de trabalhar em casa. Porque sempre sobra alguma coisa pra você, entendeu? A esposa sempre acha que você tá ali pra ajudar ela a fazer qualquer coisa. Então, até que ela caia em si, de que você está em casa, mas está trabalhando e não está ali à disposição pra lavar um pratinho ou coisa do tipo. Ou as crianças, pra quem tem filho, então, o filho tá ali com você, ele quer brincar, cara. Ele não entende ainda que você tá ali trabalhando. Essa questão de lavar os pratos é um ponto ruim, porque sempre sobra um prato no final. E tem o clássico também, que é aquela pagar uma continha. Verdade. Como é que foi inicialmente o convite que vocês tiveram, a oportunidade para sair do escritório e começar a trabalhar de casa? No meu caso foi um pouco diferente, porque eu falo que eu sou super geração X. Eu falo que eu sou super dessa geração aí, depois dos anos 80, tudo. Eu comecei a trabalhar numa empresa que eu tinha muita liberdade de horário. Eu dei aula antigamente também. E eu não sei se você sabe,
sabe, eu tenho um passado sujo que me condena. Explica direito, por favor. Meu Deus do céu. Eu fiz direito na faculdade e trabalhei um tempo como... Não cheguei a advogar, mas eu cheguei a trabalhar nessa área. Então você, como profissional liberal, você já tem essa liberdade de você escolher onde você trabalha, o horário, esse tipo de coisa. Então por isso que eu falo que é um pouco diferente pra mim. Foi diferente quando eu fui pra área de informática, havia essa necessidade de estar lá no horário das 8 às 5, das 7 às 4, esse tipo de coisa. Isso pra mim era inconcebível. As pessoas têm mais dificuldade de se adaptar. Nunca fui assim, dessa ideia. Sempre foi a ideia que o trabalho vinha no horário que havia necessidade do trabalho. Principalmente se você não tem a necessidade de turno, essas coisas todas. Então, pra mim, o home office não foi uma transição, foi um alívio, sabe? Vinha de encontro com os meus ideais, com as minhas expectativas de como as pessoas têm que trabalhar de verdade. Mas como é que foi assim o convite? Você já trabalhava com banco de dados? Surgiu uma oportunidade para mexer com a administração? Como é que foi? Ou era uma política da empresa? Como é que foi exatamente? Ou você já entrou na empresa visando o home office? Quando eu comecei na carreira de informática, eu comecei numa empresa pequena, do lado da minha casa. Oh, que moleza, hein, Grazi? Já começar com a empresa do lado de casa. Eu almoçava em casa, dava aquela dormidinha básica no almoço. Ó, Nilton, você que fala do trânsito, que inveja, hein? Era uma estagiária de home office, cara. Basicamente. E até tinha aquele negócio de entrar às 8, sair às 5 e tal, mas eu nunca entrei às 8 e eu nunca também saí às 5. Porque quem conhece a vida de informática sabe que entra a hora que pode, sai a hora que Deus deixa. Cartão de ponto pra quem trabalha com informática pros fracos. A gente não tem muito dessa linha. O pessoal da RH é que sofre nas empresas tradicionais. Ficam olhando assim com aquela cara. Então, e aí, como é que foi? Aí eu saí dessa empresa por um convite da IBM. Fiquei muitos anos lá, uns 5 anos. Aí eu saí dessa empresa por um convite da IBM, na época que veio um projeto grande pro Brasil. Aí eles me chamaram. Então eu já fui pra uma empresa que tem uma cultura home office muito forte. Então por mais que a gente tivesse alocado lá, tem as baias, tudo, a gente não tinha restrição de ficar em casa quando fosse necessário ou quando você precisasse. Então tinha dia que eu ficava de casa, tinha dia que eu tinha necessidade de ir pro escritório, esse tipo de situação. Já foi natural pra mim. Desde os meus primeiros empregos, assim, era uma coisa que eu achava normal. Aí quando eu saí da IBM pela primeira vez, é que foi difícil. Que aí eu fui pra uma empresa bem tradicional, que não tinha essa mentalidade. Home office, pra eles têm aquela ideia de dorm office, sabe? Que todo mundo fala. Não conheço. Explica pra gente como é que é. Eu também não conheço essa, hein? Não conhece? Vocês nunca ouviram o dorm office, rapaz? Dorme office. É. Você já leva o seu colchão, o seu travesseirinho e aquela touquinha com o pompom na ponta, sabe? Todo mundo que acha que tá trabalhando de home office, a cultura brasileira tem isso. Ele fala assim, que delícia, hein? Você nem trabalha, né, meu? Que bacana. E não é por aí. Tá todo mundo achando que você tá dormindo. E tem muita empresa que é assim. Aí nessa empresa eu tive bastante problema por conta disso, porque aí você ficava fazendo muita hora extra e ficando no lugar, você fica on-site, que eles falam, na própria empresa, fazendo hora extra, e o pessoal do RH vem te chama, mas como você tá trabalhando às 2 da manhã? Então, aí quando eu voltei pra IBM, eu já sabia que tinha essa possibilidade, eu já conhecia também o gerente na época, tudo, então foi assim. Quanto tempo, assim, da semana você trabalha home office e quanto tempo você vai na empresa? Tava 100% em casa, por várias coisas da minha vida pessoal, eu tive muitos projetos na minha vida pessoal, tenho liberação pra ficar 100% em casa. Hoje em dia, por uma coincidência, desde que vocês me chamaram pra fazer aqui o episódio do home office, eu tenho ido na empresa umas 2, 3 vezes por semana. Você tem a experiência contrária de ter que ir pro trabalho, entendeu? É só pra você ter a vivência dos dois lados. Isso aí. Nilton, sua vez agora. Como é que foi essa transição entre trabalhar direto na empresa e o home office? Eu confesso a você que foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Bom, eu trabalho com banco de dados já há 12 anos. Eu comecei a trabalhar com banco de dados em 2000, cara, no Itaú. Então eu sempre trabalhei em empresa, sempre trabalhando todos os dias ali, das 8 às 5h30, ou das 9 às 18, então todos os dias. Quando apareceu a oportunidade de trabalhar na IBM, obviamente que a início eu não sabia que tinha a possibilidade do home office, mas a partir do momento que ela surgiu, foi realmente um grande ponto de atenção e de se parar e pensar, poxa, na atual situação eu acho que é uma coisa que vale a pena. E por que eu digo na atual situação? Porque assim, eu tenho 2 filhos pequenos, e aí entra também a questão do trânsito. Eu gastava entre 1h40, 2 horas, às vezes até mais, para chegar no trabalho todos os dias, saindo de São Caetano, que é onde eu moro,
Osório, indo até a região lá da Faria Lima. Então eu comecei a somar as coisas, e aí vem aquela questão de qualidade de vida, e você começa a pensar, fala, poxa, se eu fosse home office, eu poderia usar essas 2 horas que eu gasto no trânsito, de repente fazendo uma esteira de manhã, dando uma volta na quadra e tal. Lavando um prato. Surgiu essa possibilidade, e aí eu comecei a pensar e tal, mas foi muito difícil de ser tomada, porque você não tem o hábito, você fica naquela, né? Pô, será que vai dar certo? E ainda mais com 2 crianças em casa, você fala, pô, será que quando eu estiver lá sentado, meus filhos vão entender que eu não estou ali para brincar com eles naquele momento, mas que eu estou ali para trabalhar? Mas aí eu acabei aceitando, sou muito novato nessa área de home office, eu estou apenas 6 meses aí trabalhando com home office, cara. Tá no período de experiência ainda. Tô Calouro. Esse é tô calouro. amaciando ainda, cara. Grazi, só pra fazer uma comparação, quanto tempo mais ou menos de home office você já tem? Oficial ou que eu acho oficial? Não, oficial, né? Eu acho que eu tô há uns 3 anos aqui na IBM. Eu fiquei indo pra Hortolândia há uns 6 meses só. Já faz uns 2 anos e meio já. Então foi uma decisão bastante difícil de ser tomada, uma vez que você fica naquela, pô, será que vai dar certo e tal? Mas aí eu coloquei na balança a questão da qualidade de vida, que é uma coisa que realmente muda, poder usar melhor o meu tempo, né? Porque nada eram 4 horas por dia aí que eu perdia com isso. Então tomei a decisão, hoje eu acho que eu tomei a decisão certa. Você poderia dizer que você tá curado do trânsito, Newton? Cara, eu poderia dizer que eu tô curado. Eu fico de manhã ali sentado em frente à TV, olhando aquele baita trânsito, e falo assim, poxa vida, acho que foi bem tomada a decisão. Por outro lado, eu olho a barriguinha crescendo, eu falei, eu tenho que começar de alguma outra forma. Ô, Nilton, não dá aquela sensação assim, bem feito vocês, pessoas normais, eu achei... Não dá, não. Eu fico até assim, que nem você, que já tá há 3 anos aí. Eu acho que começa a ser pensado de outra forma. Falo, nossa, se um dia eu tiver que voltar e encarar esse trânsito de novo, eu não sei se eu vou conseguir. Porque é mais ou menos como se fosse uma coisa assim que você vicia, entendeu? E depois é difícil de ser curado, eu acho. Mas por enquanto eu tô gostando, cara. Tô indo bem aí. Vamos ver como vai ser o futuro aí. Você comentou a questão da barriguinha crescendo e obviamente que isso tem que me ligar diretamente ao Wagner. E Wagner, se você quiser explicar a sua experiência agora de como foi sair do emprego tradicional direto na empresa e para o home office, é a sua chance agora. Bom, eu juntei 2 coisas numa só. Eu já trabalho de home office desde que eu entrei na IBM há 7 anos atrás. Na verdade, é um home office bem flexível. Eu vou para a IBM quando eu quero, ou quando alguma necessidade específica, e quando eu quero trabalhar de casa, eu posso ficar. Cara, isso mudou minha vida. Eu trabalhei 12 anos em São Paulo, morando em Jundiaí, trabalhando em São Paulo. Eu não aguentava mais dirigir, não aguentava mais trânsito. Eu virei uma outra pessoa depois que comecei a trabalhar no interior. Além de estar no interior, tinha essa vantagem do home office também. Cara, foi o melhor dos 2 mundos. Para mim, é fantástica a oportunidade de se trabalhar aqui. Um dos fatores que o Newton comentou, e eu queria depois também ouvir a opinião da Graziella, é a questão da família. Isso impactou para você na hora que você teve essa oportunidade de trabalhar com home office? Ou foi uma coisa assim mais natural? Bom, Mauro, a questão da família também foi muito importante para mim. Em certo momento, minha vida mudou drasticamente e meus filhos vieram morar comigo. Eu sou viúvo. E, cara, nesse momento, o home office facilitou demais o arranjo da minha vida pessoal. Não tenho o que dizer. Se eu tivesse que ficar o tempo todo em Hortolândia, apesar de não ser tão difícil de ir e voltar, é uma dificuldade que ia me causar, porque meus filhos eram pequenos na época, eu ia ter dificuldade com toda certeza. E essa oportunidade que a IBM me dava era fantástica para mim. Então, eu sou adepto de carteirinha de trabalho de home office. Para mim foi muito bom. Além dessa questão pessoal de ter opção de ir quando quiser e tudo mais, e não sofrer com o trânsito, tem esse negócio também de você cuidar dos seus filhos como você bem entender, né? Às vezes, filhos pequenos, você vai precisar estar próximo. E você, Grazi, você acabou não comentando, como é que foi o impacto aí na família, quando começou a trabalhar home office? Olha, gente, pelo visto eu sou a ovelha negra aqui. Né? Na verdade, é assim, o meu tipo é um pouco diferente, porque eu já morava sozinha há muito tempo, eu casei recentemente. Aliás, eu acredito que foi por conta do home office que eu fui capaz de encontrar um namorado. Ah, que legal! Porque aí eu conseguia finalmente fazer unha, fazer essas coisas. É brincadeira,
à parte, viu, gente? Mas é difícil, realmente, não só as tarefas de casa, que nem o Wagner falou, de cuidar de filho, tudo, mas as tarefas de ter uma vida, fazer exercício físico, que nem o Newton falou, de se cuidar mesmo, é muito difícil trabalhando com suporte, na área de banco e suporte. Então, pra mim, assim, eu morava sozinha, então, parte da família, nesse ponto, não impactou tanto, porque meus pais moram no interior. Hoje em dia, que eu casei, que eu fui obrigada a mudar pra São Paulo, porque eu morava na região de Campinas, agora eu fui obrigada a morar pra São Paulo, que eu vejo que tem muita diferença, porque meu marido chega em casa, muitas vezes eu ainda continuo 2, 3 horas trabalhando. A gente consegue se encontrar, consigo conhecer ele, ver ele de vez em quando, apesar de trabalhar bastante. Bom, deixa eu comentar a minha experiência agora, já que todo mundo falou. No meu caso, também é um pouco diferente. Quando eu comecei a trabalhar na área, desde o estágio até primeiro emprego já efetivo, sempre foi também padrão funcionário que vai das 8 às 6. Cheguei até, inclusive, a bater cartão naquelas maquininhas antigas. Vocês devem ter visto em alguma situação, sabe? Aquela que você põe o cartão e faz cacham. Nossa senhora. Isso não é do meu tempo, não. Tá bom, Wagner. Bati também. Eu batia muito isso daí quando eu trabalhava de segurança, hein? Como é que é, Nil? Você trabalha de segurança? Pô, trabalhei de segurança durante muito tempo, cara. Pera aí, a gente tem uma advogada aqui que trabalha com banco, um segurança agora. Cara, eu já trabalhei de Momento tudo já. que parou. Nossa, o reloginho de parede, você batia o cartãozinho lá e pic, o negocinho batia lá e dava uma picotadinha no cartão, na verdade. Não, mas o esquema é que tinha várias manhas pra você controlar lá atrás. Você sabe como é que é, Nil. Mas tudo bem, isso evoluiu. Depois foi de passar crachá, biometria. E o que acontece? Quando eu tava terminando a faculdade, eu já tinha essa ideia de querer fazer um mestrado. E eu tinha noção que o mestrado não é que nem a faculdade, que você pode levar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu terminei a faculdade, continuei trabalhando e ingressei no mestrado. A princípio, o mestrado, ele não exigia dedicação exclusiva. Então eu podia meio que conciliar as duas coisas. E então tinha que ir direto na empresa. Tirava 1 ou 2 dias, repunha as horas, fazia um acerto. Conforme foi evoluindo, e chegando no final do mestrado, aí não teve jeito. Tive que sair do emprego e trabalhar só direto de casa. Ou seja, fazendo home office e adequando o meu horário para continuar estudando. Terminei o mestrado e engatei no doutorado e por causa disso eu continuei trabalhando no home office. Então, essa é a minha experiência e com certeza foi uma coisa assim, mais fácil para mim porque foi gradual, não foi de uma hora para outra. Primeiro eu tirava um dia na empresa para estudar, aí depois consegui 2 dias, repunha as horas. E eu acho que realmente isso é um fator principal. A gente falou a questão da família e a questão da organização, a questão de tempo. O Newton citou aí o caso do trânsito. A Grazi falou da cuidados pessoais, de conhecer outras pessoas. O Wagner citou passar um tempo com os filhos. E esse acho que são os principais fatores que acabam influenciando a decisão de trabalhar ou não em casa. A gente até também comentou sobre essa questão de as empresas, mudança de mentalidade, porque, convenhamos, não é toda empresa que dá essa oportunidade para o funcionário. Até porque isso exige uma certa maturidade da pessoa. Com toda certeza. Totalmente. Existem casos de sucesso e também existem casos de fracasso em relação a isso. Eu acho que um ponto-chave é disciplina. Você tem que se disciplinar, você tem que ter na sua cabeça que você tem um horário de trabalho, que você tem umas atividades a serem cumpridas. A partir do momento que você se disciplina com relação a isso, você vai bem, cara. Trabalhar de home office, como a gente já falou, tem que ter uma certa maturidade, a disciplina que o Newton comentou, e o empregador, ou seja, a pessoa que oferece essa oportunidade, ela pede algo em troca. A Graça comentou muitas horas de trabalho a mais, fora do horário, o Newton também falou da questão da responsabilidade, mas é importante que a pessoa tenha uma certa maturidade e tenha um período de adaptação. Acho que foi a Graça que comentou que às vezes não dá certo. A gente sempre fala que acontece com seu amigo, nunca com você. Claro. Eu nunca conto uma história que você conhece. Olha, eu ouvi dizer, tá? É, minha tia, uma coisa assim. Você nunca pede nada pra você. Honestamente, nos times que eu só trabalhei com gente muito competente. Também eu acho que a IBM, por ter já o home office na cultura dela há muito tempo, eu acho que eles fazem uma pré-seleção do perfil que daria certo e do perfil que não daria certo, entendeu? Eu já vi gente, não assim que não daria certo, do rapaz ou da menina ter que ser despedido porque não tá trabalhando. Alguns lugares que exigem bastante do DBA, então você percebe rápido se a pessoa não tá trabalhando ou não. Mas eu já vi casos de não dar certo, por exemplo, no meu caso que eu morava sozinha, as pessoas ficam mais tristes, tudo, e elas preferem voltar pro escritório. Isso eu já vi, assim, uns 3, 4 que eu trabalhei junto, falou, não, de jeito nenhum eu fico em casa sozinho, que não dá, porque eu fico triste lá, o que eu vou fazer lá? Não... Isso é verdade. Já ouvi isso também. Então o pessoal fala assim, não, pelo amor de Deus, você vive lá que nem um monge, fica lá, não conversa
com ninguém. É verdade. É o aspecto social, Grazi. A oportunidade de trabalhar em casa, e se a gente pensar num contexto mais geral, em benefícios como um todo, exigem muito isso do funcionário. O pessoal fala, vamos trabalhar na Google, Yahoo, que os caras têm escorregador, mesa de bilhar, mas isso é a mesma coisa de trabalhar em casa. É um benefício que a empresa está te dando, mas tem uma contrapartida, responsabilidade, essa questão também de ficar sozinho, que às vezes o pessoal não aguenta. É o tipo de coisa que não é para qualquer um, principalmente o pessoal que está no começo de carreira, que ainda está tentando entender como é que funciona o dia a dia de uma empresa. Então tem essa questão, tanto de trabalhar em casa e de benefícios, de poder ir qualquer hora que quiser tomar um lanchinho. Tem empresas que tem Xbox, né, Newton? Já sabe como é que é essa questão de benefício. E a gente encara trabalhar em casa como um benefício. Eu fiquei na minha cabeça imaginando, caramba, por que a empresa não implanta um home office? A não ser que você seja aquele tipo de cara que trabalha mexendo com coisa física. O cara trabalha na parte de TI, mas ele tem que estar todo dia dentro do CPD instalando o servidor, entendeu? O trabalho de um DBA tem coisas que 99% do trabalho que ele faz, ele consegue fazer de qualquer lugar, desde que ele tenha acesso a uma máquina. A não ser que ele esteja instalando fisicamente um servidor, porque até para instalar um produto em si, ele pega uma sessão remota e instala. Só precisa ter que alguém colocar o CD, e ter uma conexão. Nem precisa disso. Você copia um instalador lá, faz um compacta o instalador, joga para dentro do servidor e instala. Então, eu acho que, a não ser que seja esse trabalho físico, você consegue trabalhar de casa. Muitas das vezes eu ia trabalhar, pra quê? Sentar na mesa, acessar o servidor, fazer tuning, parte administrativa, coisa que se eu estivesse em casa eu faria da mesma forma. Você ficava imaginando, podia fazer isso naquele pijama. Não, pijama não, mas eu ficava, olha, eu poderia estar fazendo isso aqui de casa tranquilamente. E nesses 5 meses aí, 6 meses como home office, eu simplesmente consolidei a ideia de que é possível, cara. Eu não sei aonde que as empresas esbarram, entendeu? Nesse sentido aí de não poder implantar na sua corporação um home office. Às vezes eu tenho pra mim que é mais uma questão cultural mesmo, porque o seu chefe quer te ver todo dia sentado do lado dele. O seu chefe quer almoçar com você todos os dias. Porque se não for isso, não vejo. Aí vem meu lado advogado, hein, Não, peraí, você vai falar que você já foi gerente de projeto e negou alguém trabalhar de casa? Não, eu vou falar que o meu lado advogado em ação, onde eu vejo que esbarra esse problema, que nem o Newton falou. Você vai começar com aquele linguajar de advogado, data venha, meretíssimo? Eu sou formada, tá? Eu trabalho há mais de 12 anos na área de TI, então, ou seja, eu falo palavrão. Eu dou tapinha nas costas, entendeu? Eu fico secando as meninas no meio do corredor, porque eu já acostumei com isso, tá? Você prega a peça no pessoal também? Eu falei, e aí, cara, beleza? Então, não, gente, nada muito formal. Vou falar assim da minha opinião, porque assim, eu estudei direito porque eu gosto da área de sociais, tá? Então eu faço muitas teorias, sabe aquelas filosofias de bar? Então eu fico nessas minhas elucubrações aqui. E eu vejo que uma das coisas que empata muito o fato das empresas implantarem, além da cultura, que isso já vem, era a legislação. A legislação brasileira, ela é muito antiga, principalmente a trabalhista, ela é de 1940. Ela tem uma ideia de trabalho como se fosse um trabalho escravo, na proteção do trabalho escravo, não do trabalho que nós, pessoas de tecnologia, vemos hoje em dia. Nós enxergamos o trabalho, não o emprego, tá? Existe uma diferença muito grande de trabalho e emprego, no meu ponto de vista. O pessoal que trabalha em casa, o pessoal que tem essa maturidade, que nem você falou, Pichiliane, tem essa ideia de trabalho, de você ir lá e realizar uma função, de você ter uma responsabilidade. O próprio Código Trabalhista brasileiro e a própria cultura brasileira, eles têm a mentalidade do emprego, entendeu? De que você tá lá, você tá vendendo as suas horas e pra ir num lugar e com alguém dando chicotada ali, praticamente, você que é a nossa ideia de chefe. É o cara que toca o tambor, e a gente fica remando. Exatamente. Então eu acho que isso vem, a parte cultural vem muito também de como a legislação é feita no Brasil, de como a nossa falta de educação formal, de educação num geral, assim, que as coisas continuem. Não dá também para mudar muito a legislação para adequar nós, assim, o pessoal que trabalha em TI. É uma realidade muito diferente da maioria dos empregos no Brasil, eu acho. Porque se você for verificar, não só nós da área de TI, mas qualquer tipo de trabalho você consegue fazer de casa, uma parte. O pessoal de administração consegue fazer os relatórios em casa, o pessoal da contabilidade consegue fazer coisas em casa, entendeu? Então é mais isso tudo que vira uma bola de neve, que a gente acaba não avançando. Yeah.
Já que falamos sobre como é a transição, de como começar a trabalhar em casa, considerar e não considerar, vamos falar sobre o trabalho em si. Todo mundo aqui trabalha com banco de dados e provavelmente cada um com um nível diferente. O Newton eu sei que trabalha bastante nessa parte de administração, configuração. O Newton é o rei da alta disponibilidade. Eu trabalho bastante com projetos, mas não como um gerente de projeto, mas sim como um líder técnico, vamos dizer assim. Participo desde a parte da planejamento, da execução. Você passa a maior parte do seu tempo, quando está trabalhando de casa, na ferramenta de administração do próprio banco mesmo, ou em documentos, em ferramentas para controlar? Ou seja, você passa mais tempo fazendo a parte técnica ou mais tempo especificando, controlando, documentando? Mais tempo, vamos dizer, documentando. Porque normalmente você entra quando um cliente que você atua tem algum problema. Hoje, por exemplo, eu sou responsável por algumas contas de clientes. Então eu sou um DBA para aquele cliente em caso de algum problema. Quando não tem nenhum problema, você está atuando em documentação. Eu pensei que você ia falar, eu já abro a cerveja, já ligo a TV. Não. Eu ainda não cheguei na fase de abrir a cerveja, até porque eu tomar sozinho não tem graça, você tá entendendo? A cerveja era boa quando você tá com várias pessoas. É verdade, tem isso também. Graça, cara. Olha, eu tô muito feliz com a minha aqui, viu? Não tenho nada contra. Wagner, você também gosta de tomar com o pessoal? Pô, com certeza, velho. Isso aí faz parte. E você comentou que trabalha mais com essa parte de documentação e não tanto na parte técnica. O que também é de se esperar, porque na parte técnica tem até, digamos assim, um limite que você pode fazer sem você trabalhar com a documentação, por causa dessa responsabilidade e deixar mais claro o que você está fazendo, já que você está em casa. Tem fases, por exemplo. Tem momentos que às vezes o ambiente do cliente é muito ruim. E aí você tem que realmente atuar. E aí você atua mais na parte técnica do negócio. Mas chega um momento que você atuou, estabilizou, todo mundo sossegado, todo mundo contente, e aí vem aquela documentação toda para você atualizar. Você acaba fazendo muito trabalho burocrático, muita documentação para ser feita, muito processo para serem executados, para serem seguidos, e assim vai. Hoje, nesse momento, eu tenho atuado muito em documentação, atualização do ambiente, atualização de documentação de cliente, do que especificamente atuando sobre um problema. Até porque os ambientes que eu cuido hoje, graças a Deus, estão bem estáveis. E você, Grazi, como é que está sendo o seu dia a dia? Você passa mais tempo nas ferramentas de administração, ou mais com documentação, ou mais se comunicando, talvez? Você também trabalha bastante com plataforma Unix, correto? Pitiliane, eu trabalho com tudo. É bom. Isso é bom, você tem bastante conhecimento. Nem sempre, viu? Não é bem por aí. A gente sempre vê que, por mais que você conheça, você nunca conhece tudo. Mas na hora do problema, vou te chamar para qualquer coisa, é isso que você quer dizer? Eu sou aquele espião de obra mesmo, sabe? Aquele que precisou levar o tijolo pra cima, vamos chamar a Graziele. Deu plano errado na obra ali, vamos chamar a Graziele. Aquele que vai reclamar do valor da conta, vamos chamar. É tudo eu. Eu não aguento mais ouvir meu nome. Também conhecida como bombeira, só apagando incêndio pra tudo quanto é lado. Como eu já estou há um bom tempo, trabalho na parte de Strategic Outsourcing, que tem N clientes. Então eu já trabalhei em diversos clientes. E alguns deles eu trabalhei mais na área administrativa, fazendo a administração geral da conta do cliente, cuidando na parte de comunicação, documentação, processo. Hoje em dia eu estou num cliente que eu trabalho com projetos mais tecnicamente. A gente nunca escapa do processo nem da documentação, por mais que a gente não goste. não dá, né? A gente tenta sair, mas não tem condição. E não da documentação pessoal. Quando você faz uma documentação pessoal, eu acho que todo mundo faz, para você fazer uma implementação, fazer um projeto, acho que todo mundo tem as suas próprias notas. Mas a documentação formal mesmo para a própria empresa. Quer dizer que você passa mais tempo com a ferramenta de administração aberta, o console, a ferramenta gráfica, resolvendo problemas mesmo? Hoje em dia, a gente pode falar que é tudo 50-50. Especialmente hoje, eu trabalhei muito com problemas, com o ambiente do cliente, com milhares de incidentes que eles falam. Quando você trabalha com incidente, você trabalha ainda 50% na tela preta, né, tela do Unix, e 50% na comunicação do cliente, para que ele possa entender o problema, para que o nível de tensão diminua. Então, hoje em dia eu sou mais assim nessa área técnica, na área de projetos, trabalhando com N projetos para esse cliente específico e com os problemas em geral que possam na plataforma. Compreendem que existem esses dois tipos de cenários para trabalho de casa. Esse DBA, digamos assim, no contexto de vocês que são mais corporativos, que tem toda essa preocupação com o ambiente compartilhado, o cliente está lá do outro lado do mundo. Provavelmente quando vocês usam o banco já deve ter meia dúzia de outros DBAs pendurados ou algo assim, do ambiente que eu estou acostumado, que talvez seja muito parecido com os dos nossos ouvintes. Geralmente é um servidor, uma coisa mais simples e que o profissional que está remoto tem completo controle. As empresas
de que são os meus clientes, de pequeno e médio porte, elas estão muito mais preocupadas com custos. E ter uma pessoa que pode fazer remotamente o acesso para resolver o problema é muito mais vantajoso. Até porque eu não preciso ter tanta interação assim com outros profissionais e não tem toda uma parte de documentação e processo, às vezes, tão formal quanto vocês têm. Deve ser muito interessante pela parte que você pode realmente criar muita coisa. Tem menos processo para seguir, então você acha que você consegue colocar muito mais ideias no ambiente do cliente. Tem essa faceta. Porém, às vezes a gente pega também ambientes não tão organizados, a gente fica digitando e falando palavrão. Quem que fez isso? Quem que foi o desgraçado? Quem é responsável por isso, sabe? Coisa que suponho que não deva acontecer tanto assim com o que vocês trabalham. Ou acontece? Acontece, viu? Direto, meu amigo. Acontece também. Isso Nossa comum. senhora. Bom, eu pensei que tinha uma tendência, pelo menos, não acontecer tanto por essa parte burocrática, organização, mas problemas acontecem em todo lugar. Às vezes não tem como escapar. Fazem coisas sem permissão, não é da maneira adequada e todo mundo tem que lidar com isso mais cedo ou mais tarde. O processo, ele tenta diminuir o número de idiotas, mas ele não elimina. Não, tem razão mesmo. Desculpa, mas é um pouco por aí. E por aí, você resumiu muito bem. Até porque, Pitiliani, por outro lado, assim, o ambiente, ele não é fechado para o cliente. A maioria dos ambientes, ele tem uma administração, vamos dizer assim, compartilhada ali, onde o cliente também tem os acessos. Às vezes ele é administrador do banco de dados, ou ele é administrador da máquina. Então, às vezes você pega um problema que você vai ver quem foi o cliente. Aí é aquela situação desagradável, digamos assim. Exatamente. O espaço em disco aqui, 6%. Você vai ver, o cliente foi lá e fez um backup no disco, entendeu? Tem a pastinha XXX. Exatamente. Aí você passa e tem aquela, mas fazer o que numa situação como essa daí? Aí rola aqueles contatos, vai se resolvendo. Tem de tudo, cara. Os problemas acontecem em tudo quanto é lado. É um outro cenário. Como eu falei, provavelmente os ouvintes que estão nos escutando, se tiverem nesse contexto de empresa para web, startup, tem esse cenário e aí esse que vocês estão apresentando é outro, uma coisa mais corporativa. Tem de tudo quanto é tipo. E o home office está para todos os lados. Em particular, DBA, que não é como um programador que precisa estar sempre perto do cliente, sempre perto do gerente de projeto, para cuidar de requisitos, etc. DBA, nesse contexto, é uma coisa mais pontual. Acontece mais de ter o home office. E também essa questão da comunicação com as equipes de projeto. Às vezes eu não preciso estar com tanta comunicação, porque provavelmente só eu vou entender o que está acontecendo lá, quanto vocês. Vocês já devem estar em contato com meia dúzia de pessoas quando estão trabalhando, ainda mais se for algum tipo de problema emergencial. Wagner, você que já deve ter sentido aquela pressão de estar trabalhando no problema, não saber o que é, e a janelinha do chat lá piscando. Cadê o reporte? Cadê o reporte? O que se passa? O que enche o saco é que quando você está concentrado nesses problemas, assim, você precisa resolver alguma coisa, começa a piscar um monte de telinha, você tem vontade de mandar todo mundo pros quintos dos infernos, porque você precisa resolver um problema que é crítico, mas ninguém te dá tempo pra resolver o problema que é crítico. Porra, cara, é absurdo. O Pitiliani falou meia dúzia aí, coloca meia dúzia algumas vezes aí, viu, Pitiliani? Porque quando acontece um problema, vem todos os chefes possíveis do mundo de Bling. Eles vêm em grupo, manada. Cada um acha que vai ter uma resposta diferente de você, entendeu? Você acabou de falar, daqui a 10 minutos. Aí cada um acha que cada vez que eles te perguntarem vai diminuir o tempo, entendeu? Será que é porque home office as pessoas ficam mais ansiosas nessas situações? Porque isso é o equivalente ao cara ficar olhando por trás do seu ombro. Eu acho que é porque você não sabe o que o cara tá fazendo. O banco, quando eu trabalhava até pouco tempo atrás, era mais ou menos isso daí. Acontecia um problema, já vinha gerente geral, às vezes um diretor, todo mundo ali em cima de você. Faz a rodinha ali. Faz aquela rodinha atrás de você e fica olhando você trabalhar, entendeu? No caso do remoto, começam a piscar as telinhas. O que eu acho que é mais complicado, porque é como o Wagner falou, tira a sua atenção. Você não sabe se você atua ou se você responde pro seu chefe. Então, é mais complicado de você gerenciar isso daí. A analogia é praticamente a mesma. Ele tá ali atrás de você com os braços cruzados. A diferença é que ele tá te enchendo mais o saco do que se ele realmente estivesse fisicamente. Eu já tenho uma opinião diferente do Newton. Eu já não gosto de ninguém atrás de mim, olhando nas minhas costas, esperando eu fazer alguma coisa. Eu prefiro as telinhas ali, porque as telinhas eu coloco no ignore, a hora que eu posso eu respondo, do que isso. Mas o conceito é o mesmo. O conceito é o desespero e de que tá todo mundo nervoso e todo mundo quer uma resposta, tá todo mundo em pressão, então vai fazendo aquela pressão em cascata, de cima para baixo. E para no DBA para variar um pouco. Também vou nessa linha, Grazi.
desprezo descaradamente um monte deles. Porra, se for responder todo mundo, eu não vou fazer nada. Ou eu faço uma coisa, eu faço outra. O que é isso? Se os caras não têm bom senso, eles vão ter que acreditar no meu bom senso, pelo menos. Mas aí também entra um pouco o papel do gerente de projeto. Tem que dar uma segurada. O gerente de projeto tem que segurar o cliente pra parte técnica resolver. Essa é a galera que eu menos boto fé, velho. Não sei se é o lugar que eu trabalho, mas Deus do céu. No dia a dia você não tem um gerente de projeto, Pitiliani. No dia a dia você tá ali tocando o seu ambiente. Teria que ser um gerente de crises, ou o próprio gerente. O gerente também está sofrendo pressão, e o próprio gerente da conta, ou o cliente, às vezes. A gente tem situação que eu, por exemplo, eu interajo direto com o cliente via os comunicadores instantâneos da empresa. Então vai todo mundo mesmo, não tem jeito. Eles sabem seu nome, você se ferrou, entendeu? E ficam na cola até resolver o problema. Ficam. Isso quando não ligam direto pro celular. Olha. E já abre aquela conferência assim, telefônica, e todo mundo dentro, o que é muito comum também. E se tivesse o seu endereço, tava na porta da sua casa tocando a campainha. É bem por aí. Esse tipo de coisa acontece na situação de quem trabalha em casa. Agora, eu queria aproveitar que a gente tá falando sobre como a gente trabalha. Como é que vocês fazem para organizar o tempo quando estão trabalhando em casa? Geralmente, o que eu faço? Eu procuro organizar o meu dia em duas partes. Antes do almoço e depois do almoço. Essa é a primeira organização que eu faço. Então eu já penso no dia de hoje o que eu vou fazer antes do almoço e depois do almoço. E aí eu vou começando a fazer. Conforme a tarefa vai acontecendo, óbvio que eu vou tentando seguir esse cronograma mental se não ocorrer nenhum problema urgente. Como vocês falaram, se não começar a pipocar 25 telinhas de chat, aí dá pra fazer meio essa organização. E aí eu vou seguindo o passo a passo e vou meio que fazendo uma estimativa. Por exemplo, de manhã eu tô fazendo um backup, tô vendo, esse backup aqui vai demorar mais 4 horas, ou essa tarefa vai demorar mais 5 horas, aí eu tento me adaptar. Mas essa é a minha técnica. Eu procuro primeiro separar o que eu vou fazer na parte da manhã e o que eu vou fazer na parte da tarde, sem considerar os imprevistos que podem surgir. E aí eu vou adaptando, usando aquele molejo que a gente tem para tentar resolver as tarefas. Eu procuro minimizar o multitasking, fazer 10 coisas ao mesmo tempo, abrir 10 janelas, procuro focar numa tarefa só, mas às vezes não dá. Principalmente quando você está em ambientes diferentes, tem que fazer uma coisa no ambiente, jogar para outro e aguardar e esperar o resultado de uma outra tarefa, às vezes não dá. Então eu procuro seguir essas técnicas de organizar mais ou menos assim o meu tempo. Óbvio que eu vou controlando e também fazer essa parte de minimizar o multitasking em várias tarefas. Fecho o e-mail, fecho o Facebook e procuro separar bem. Bom, eu tenho uma lista das atividades que eu tenho que executar normalmente no dia. Todas as demandas que eu recebo, independente do meu dia a dia ali, de algum problema que eu tenha que atuar, eu recebo uma demanda, eu jogo na minha listinha ali de atividades. Aí outra demanda eu vou colocando na minha lista de atividades. Durante o dia eu vou para aquela lista de atividades e começo a executar elas ali na sequência mesmo. E vou executando aquela, vou terminando, independente de ser na parte da tarde ou na parte da manhã. Como você falou, começam a surgir aquelas coisas fora do escopo. Ah, pô, vê esse problema aqui, ó, vê esse outro problema, ó, tem que fazer esse documento aqui para entregar na próxima terça, olha, estamos com um problema, ó, precisa fazer essa mudança aqui porque o fulano vai executar e você tem uma atividade para executar dentro dela. E aí você começa a parar aquilo que você está fazendo e dando o seu ponto de atenção para outras atividades aí. A questão da prioridade. Mas eu tenho a minha listinha ali de atividades minhas que foram demandadas para mim, indicando inclusive quem foi que me solicitou, se tem um prazo de entrega eu coloco ali qual que é a data-alvo e tal, e aí eu vou atuando no meu dia em cima dessas atividades que eu tenho já ali, vamos dizer, catalogadas. Você faz que nem eu, você coloca assim microestimativas para cada tarefa mais ou menos, ou você vai indo e depois quando terminar que você marca quanto tempo deu? As atividades que eu faço no meu dia a dia, eu vou colocando tudo numa planilha, até porque nós temos um sistema interno e todos os dias você tem que colocar ali as atividades que você executou e quanto tempo você ficou executando. Não é aquela coisa precisa. Quando você consegue pegar uma atividade e executar ela, gastei 1 hora e 15 minutos nessa atividade aqui, sem tirar o seu foco de atenção daquela atividade, tranquilo. Mas às vezes você está fazendo uma atividade, aí aparece uma outra, te pingam ali, olha, dá uma olhada nesse problema. Aí você para aquilo, dá uma olhada naquele outro problema. Mas eu documento tudo que eu faço. Se eu estou ali executando a atividade que estava na minha lista de pendência, estou executando, beleza. Alguém me pinga, ó, aprova essa gerência de mudanças aqui, dá uma analisada, vê se alguma coisa aí é errada, porque você tem uma atividade lá. Eu vou lá, faço isso, documento o que eu fiz e marco quanto tempo eu gastei. Você consegue lidar bem com essas interrupções e troca de prioridades. Você tem que aprender a lidar com isso, porque não é fácil. É isso que eu ia falar agora. É uma coisa que você tem que aprender e você tem que se acostumar com isso, porque você é cobrado justamente por isso. Então, depois vão te perguntar, pô, mas por que você não me entregou aquela demanda que eu te passei? Eu falo, não te entreguei porque no dia que eu estava aqui executando, eu também tive que fazer isso, e acabou o meu dia. Então, você tem que estar pronto para ter resposta para tudo. Todas as atividades que eu faço no meu horário de trabalho, eu jogo isso numa planilha e depois, no final da tarde,
tarde eu jogo isso para dentro do sistema, porque você tem que reportar todas as atividades que você faz. Porque é aí que eles estão vendo o que você está fazendo no seu dia a dia e vamos dizer assim, vendo que você não estava ali, vamos dizer, coçando o saco. Como se fosse a prestação de contas, só que em horas. É a prestação de contas, é por aí que eles veem o seu trabalho. Wagner, como é que você faz para você coordenar, trabalhar com esse multitasking, priorização de tarefas? Como é que é no seu dia a dia esse tipo de controle que você faz? Bom, isso aí independente de ser home office ou não. O que eu costumo fazer é colocar no meu calendário algumas atividades que eu sei que não fazem parte da minha atividade principal, mas que eu vou ser obrigado a fazer em algumas datas. Então, eu já vou reservando horário para isso durante o dia, de tal modo que eu não passe das minhas datas limite aí que eu tenho como objetivo. O meu controle principal é dessa maneira. Tem coisa que não dá, cara. Eu não consigo programar se eu vou fazer de manhã ou de tarde. Procuro cumprir o que está ali, mas tem muitas vezes eu não consigo fazer. Me organizo um pouco de um jeito de cada um, hein? Eu utilizo também a parte de divisão de manhã e à tarde, a Neptiliane. Utilizo a listinha de tarefas, que nem o Newton. E utilizo o calendário com atividades fora da atividade de foco principal, que nem o Wagner. Tem gente que acha que eu sou obsessivo-compulsiva, sabe? Aquelas pessoas que têm toque, que precisa estar organizando. Não, mas é engraçado falar isso porque, em geral, o DBA, que trabalha com banco de dados, é muito organizado. Eu acho que tem que ser. Talvez não no nível toque, mas com certeza mais que programador. Não, é porque quem não está acostumado a lidar com uma demanda tão forte assim, a gente tem uma demanda muito forte. Não é só o trabalho. Quando você está em casa também você tem a oportunidade de se organizar pessoal, que nem eu já falei algumas vezes. Então tem o fato de você ter que ir no médico, você tem que organizar, senão você acaba não caindo. Você tem o fato também da organização de você ter uma hora que você vai parar de trabalhar, porque você vai ter que ir na academia, você vai ter que comer. Essa parte aí da organização que são necessárias, são fora da atividade do trabalho. Então eu procuro respeitar que nem o Wagner. Eu tenho a minha agenda, meu calendário, e eu verifico as atividades. Ó, eu vou almoçar a tal horário e tal, e verifico de manhã já essa agenda. E de manhã eu separo de manhã e à tarde, porque de manhã eu não sou uma pessoa comunicável, entendeu? Sou um ogro, sabe? De manhã você não está de bom humor. Não, nem um pouco. Não, às vezes até tenho um pouco de bom humor, assim, de manhã, tudo mais. Sabe aquela cena de novela que você vê a menina acordando linda, assim, com o cabelo daquele jeito? Não é real, não acontece comigo. O pessoal te dá bom dia pelo chat, você bom dia por quê? Não, nem respondo. Bom dia é uma ofensa. Deixa no vácuo. Eu só aceito boa tarde. Então, mas amanhã pra mim é um horário que eu demoro a pegar no tranco, sabe? Então é o horário que eu deixo pra me organizar. Parte de ler e-mail, a parte de verificar também o que vai ser prioridade. Às vezes eu tenho muita tarefa que já tá agendada, eu olho meu calendário, vejo que tem reunião de projeto e tal, e tem algumas modificações que a gente fala em inglês, porque dentro da IBM geralmente a gente fala change. Então tem algumas modificações, que já tem aquele horário agendado pra fazer tudo, então eu já sei que vai ter aquele horário. Mas surgem sempre os imprevistos, surgem sempre perguntas de clientes, surgem sempre as coisas fora do escopo durante o dia. E é durante a manhã que eu verifico realmente o que vai acontecer durante o dia, o que eu vou dar prioridade ou não. Faço essa organização até da minha própria vida pessoal, do horário que eu vou almoçar, do horário que eu vou ter que parar de trabalhar, que eu vou conseguir tentar parar de trabalhar, utilizando essa forma. E faço a listinha que nem o Newton lá. Eu sempre dou nota na minha listinha, quem me pediu pra quando que é, vou dando o check na minha listinha lá, tá ok, aí eu mudo de listinha. Então tem toda essa parte organizacional, sim. É legal saber essas práticas, porque quem tá começando agora não tem um pouco mais de prática quanto a isso. Por exemplo, Newton, quando você trabalhava lá no banco, você tinha esse nível de organização, assim, de tarefas que você tem hoje? Ou era um pouco mais, assim, digamos, folgado nesse aspecto? Eu nunca tive esse nível de organização, sinceramente. Você era desleixado, Newton? Não, tinha as minhas atividades, obviamente, eu executava as minhas atividades, mas eu não tinha uma relação do que eu tenho pendente. Eu não tinha isso, cara. Eu tinha lá no Outlook, lá configurado, reuniões e atividades e tal, mas não nesse nível de controle que eu tenho hoje. Eu não ficava, por exemplo, escrevendo numa planilha tudo que eu fiz, quanto tempo eu levei. As pessoas que trabalham como terceiros, são contratados e estão dentro da empresa, eles tinham esse controle, porque eles tinham que justificar isso para a empresa que eles trabalhavam. Mas eu não ficava ali abrindo a planilha e falava, gastei 30 minutos, por exemplo, verificando o espaço em disco do servidor porque me acionaram. Eu não tinha esse nível de controle. Eu executava minhas atividades no meu dia a dia normal. Eu não tinha lista, chegava um mês, o que você fez? Falei, cara, eu não tenho nada anotado do que eu fiz, cara. Como é que eu vou justificar aquela sonequinha no banheiro? Esse tipo de coisa. Exatamente.
Mas eu também não sei se dentro da empresa você precisa, porque você não é cobrado tanto por isso, nesse nível de detalhe. Você tá ali do lado do seu chefe tá vendo você trabalhando, ele te passa as demandas, você executa para ele, entrega. Então ele tá vendo o seu dia a dia de perto. Muito dificilmente te cobram isso dentro de uma empresa. Agora, no home office é diferente. Ele não sabe o que você tá fazendo. Ele sabe que ele te passou aquela demanda, mas você também recebeu demanda de várias outras pessoas. Pode chegar um momento que ele vai falar, mas o que você fez o dia inteiro? Ah, então, é isso daqui, ó. Então, no home office você precisa ter esse nível de organização, cara. Então a gente pode tirar como conclusão que trabalhar no home office faz você ser mais organizado, faz você trabalhar melhor no que diz respeito a separar as atividades que você vai fazer e, por que não, também melhorar suas habilidades de comunicação virtual. Eu acho que ajuda você na sua organização do tempo, um gerenciamento melhor do seu tempo. E mesa de trabalho, ficou mais organizado também ou não, Newton? Ah, a minha mesa de trabalho... Pedaço de roupa em cima do monitor, latinha de cerveja perto do teclado. Não, nesse ponto eu sou bem organizado, viu, cara? Sempre fui, até dentro da própria organização ali, fisicamente, eu também sempre fui. Minha mesa é normal, tenho o meu note do trabalho, tenho o meu note pessoal e alguns livros, nada mais. Não mudou em termos de organização de mesa? Tem uns brinquedos de criança que fica lá jogado em cima e tal, mas até aí é fácil de gerenciar também. E você, Grazi? Você perguntou se você acha que a gente aprende a se organizar melhor em casa. Aí eu discordo, tá? Eu sempre discordo, eu sou do contra. Vamos ouvir sua opinião, por favor. Vamos lá. Eu sempre fui do contra, tá, Pitiliano? Não, o que acontece é o seguinte, eu acho que nem o Newton falou, que o caso de trabalhar numa empresa ali do lado do chefe, ele tá vendo, realmente isso acontece muito fácil se você trabalha numa organização local. O que é uma organização local? É uma organização que você tá trabalhando para cliente interno, para uma empresa, por exemplo, um banco, e o banco é o próprio banco que tá consumindo do seu trabalho. Agora, às vezes você trabalha numa multinacional, que não é o caso só na IBM, eu já trabalhei em outras multinacionais que tem a parte de TI interna, que não estão outsourcing, que você tem demanda que vem de outros países e que, obviamente, essas pessoas, os clientes de outros países, não tem o seu gerente de pessoas não tem essa visibilidade. Então, eu acho que essa organização é necessária, independente de você estar dentro da empresa, trabalhando localmente, ou você estar em home office. Eu acho que é sempre necessário você ter uma organização para que você tenha uma produtividade. Eu vejo muita gente patinando, pega um problema e acaba delongando, não finalizando as coisas. Então eu acho que no caso de finalização é necessário que você tenha uma organização. Você consegue mostrar o seu trabalho quando é na parte que você trabalha local, mas se você já trabalha para uma multinacional, eu acho mais difícil, se você não tiver isso anotado. Porque aí chega no final do mês, realmente seu chefe vai falar, bom, você passou aqui tanto tempo, eu só vi esse resultado, só que grande parte do tempo você trabalhou para outros clientes. Ou fez a dormidinha no banheiro lá que eu falei. Eu fiz a dormidinha. Olha, eu tô sonhando com essa dormidinha no banheiro. Tem várias técnicas, do banheiro foi uma. Se você gosta de dormir no banheiro, é mais fácil fazer dentro da empresa do que na sua casa, cara. É verdade. Porque lá todo mundo tá achando que eu tô trabalhando em algum lugar. Exatamente, ninguém pega no seu pé, pô. Eu acho que a organização mesmo, que pra mim, pelo menos, veio na minha vida pessoal. As pessoas que trabalham muito, que fizeram muito hora extra, que acaba acontecendo pra quem trabalha com produção, a parte de organização mesmo ajudou muito na vida pessoal. Pra você ter tempo de ter um lazer, ter tempo de parar de trabalhar e fazer alguma coisa que você goste. Isso eu acho que foi bem importante. Sim. Nessa hora, eu sempre lembro da minha mãe, já falecida, mas minha mãe fez até o atual 5º ano primário do ensino fundamental. Minha mãe dizia, nunca peça alguma coisa para um desocupado, porque ele não vai ter tempo de fazer. É a maior verdade que eu já ouvi na minha vida, cara. Wagner, com certeza essa questão de desocupado aí e organização que a Grazi comentou, é um pouco de maturidade também. A pessoa, conforme vai aprendendo a trabalhar na vida adulta, digamos assim, e vai ter que ter esse tipo de coisa mais cedo ou mais tarde. Só que, como a Graziela colocou e também pontuou, são às vezes ambientes diferentes, são um pouco mais flexíveis nesse aspecto. Não tem como escapar disso. Para vocês terem um futuro profissional bom, você tem que ter um nível de organização. Grazi, faltou você comentar a sua mesa. Como é que é? Tá cheio de papel, conta pra pagar, latinha, ou tá bem organizada? São coisas bem diferentes na minha cabeça. Eu tenho toque de organização na parte de trabalho, de atividades, de resolver os problemas, tudo, mas em compensação, arrumar casa, arrumar armário, arrumar mesa, eu sou terrível. Muitas mulheres, homens também, elas ficam olhando pra casa e falam, olha, precisa arrumar aqui, melhoria da casa. Eu não tenho nada disso, viu? Essas partes da maioria das mulheres, eu falo, eu não devo ser mulher.
algum sexo desconhecido ainda que vão descobrir daqui pra frente. Ô Newton, por exemplo, você que é casado, sua esposa fica assim, vamos arrumar a sala, vamos arrumar isso daqui. Não, ela não fica não, cara. Eu até pensei que eu fosse ter uma certa dificuldade pra lidar com isso daí. Até que minha esposa, ela não fica ali no meu pé, não. De manhã eu vou ali, sento no meu escritóriozinho, fico ali. O trabalho maior realmente é com as crianças, porque as crianças, eu tenho um menino de 7 anos e uma menina de 3, então eles estudam na parte da manhã eu tô sossegado. É o período mais produtivo do dia. O período mais produtivo do dia. Agora, na parte da tarde, cara, quando eles chegam ali por volta de 1h, aí já é mais complicado. Então, um quer brincar, aí o outro quer assistir televisão, quer que você senta no sofá pra assistir junto e tal. Isso aí, realmente... é uma dificuldade de você ir gerenciando isso. Tem que ter adaptação da família. Mas eles estão começando agora a entender, conversa com eles, explica que você não está ali para brincar naquele momento e tal. E as coisas vão caminhando e tudo vai se encaixando. Como é que era com você e os seus filhos, Wagner? Eles também ficavam querendo brincar com você quando você estava em casa trabalhando? No começo foi meio complicado, porque eles achavam aqui que eu estava disponível qualquer hora do dia ou da noite. Mas aos poucos eles foram entendendo, cada vez que eles entravam, não estou em reunião, né? Calma, me via com telefone na orelha ou um headset, aí eles começaram a perceber que não era tão fácil assim, não estava em casa como eles gostariam, mas estava perto. Então eles foram se acostumando, as coisas foram se adaptando e no fim chegamos a um bom termo, mas teve a sua fase de adaptação também, viu, cara? Grazi, Oi. você disse que tá morando sozinha. Não, eu tava. Atualmente eu consegui casar, graças ao home office. Padrinho de casamento é home office. Que Santo Antônio, ok, hein? E a gente não tinha muita opção, trabalhando com produção, como o DBA. Você não conhece ninguém, você só conhece o pessoal do time. Aí fica naquela de mulher que precisa se cuidar. Mulher, gente, ser mulher exige muito de uma pessoa, entendeu? Se você tá falando, confia na sua palavra. Tem muita manutenção, mulher tem muito sistema de manutenção, tem muita coisa para reparar durante a semana. Tem muito change request. Tem muita change para realizar, é uma coisa de louco, assim. Não, no caso, eu sou muito multitarefa, sou muito, aquelas pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, na parte de local, eu demorei até para perceber que eu precisava organizar um lugar para que eu conseguisse separar o trabalho da minha vida, entendeu? Da minha casa. Porque se você não percebe isso, não sei se o Wagner chegou a passar por isso, você começa a estar trabalhando o tempo inteiro. Aí você trabalha às vezes no seu quarto, ir no banheiro com o computador. Muito comum. Pra quem tem Wi-Fi em casa, esse tipo de coisa acontece bastante. Ninguém comenta, mas várias vezes todo mundo vai no banheiro com o computador. Demorei muito pra perceber que eu iria me sentir melhor tendo um local. No meu caso não é uma mesa, é uma poltrona, porque ficou mais confortável e tal. Mas eu tenho ali um local que eu separei mentalmente pra falar, aquele lugar é de trabalho, então a partir do momento que eu sair daquele lugar, eu não estou mais trabalhando. Aí eu estou curtindo a minha casa, então pra ter essa diferença mesmo. Isso é importante, Grazi. E tem um efeito psicológico de você estar num local diferente. Uma vez me falaram, eu tenho 2 teclados. Um eu uso para trabalhar, ou o pessoal que trabalha com múltiplos monitores. Tem umas técnicas assim para conseguir separar. Senão começa a se misturar tudo e você não sabe mais quando começa trabalho e termina a diversão, e começa a diversão e termina trabalho. Tem um efeito psicológico por trás, uma modificação do cenário, no ambiente. Tem muito, tem um quarto muito grande. No meu apartamento aqui, o quarto onde eu durmo é grande. Então eu tinha a mesa no quarto. E eu sempre tive problema de insônia a minha vida inteira. Sabe aquele negócio, você vai deitar e não começa a pensar, sabe? Peraí, isso é efeito do home office também ou não? Só pra quem está nos ouvindo, tomar cuidado com os sintomas. Não, isso é efeito Grazielli, viu? Acho que é efeito mulher, cara, isso daí. Não, é efeito pessoas loucas mesmo, viu? Eu conheço várias pessoas que, só pelo fato de falar, vou dormir, você deita, começa, pensa. E eu percebi que eu tinha mais dificuldade na época, quando eu fui fazer home office oficial, e eu percebi, enquanto eu estava trabalhando no meu quarto, eu não conseguia realmente dormir, porque eu levantava, ia pro computador, fazia alguma coisa e tal. E depois que eu separei o local, tudo, aí meu cérebro conseguiu entender, eu acho que, aqui é o lugar que ela relaxa, aqui é o lugar que ela trabalha, entendeu? Você precisa colocar limites pra você conseguir separar as coisas. Você tá passando um pouco por isso também, Newton? Você que tá começando agora no home office? Cara,
Eu acho que passa, viu? É natural. Eu acho que faz parte da adaptação, entendeu? Você chega meio perdido no início, você não sabe muito bem como gerenciar o seu tempo. Então você trabalha muito mais, mas por outro lado você rende muito mais também. Só que se você não começar a se controlar, se policiar com relação a isso daí, você acaba, por exemplo, almoça, porque agora de home office você não tem aquela saidinha pra ir até o restaurante, almoçar com os amigos, aquela 1 hora de almoço e volta, entendeu? É só comida congelada, Newton? Não, é comida fresquinha, feita todos os dias. E você, Grazi, faz comida congelada ou no delivery ou tá conseguindo ter uma alimentação saudável? Então, né, no começo, morando sozinha, imagina, eu com os meus skills de dona de casa igual a zero, bem complicado, mas um dos motivos que eu vim pra Roma é que eu fiz uma operação, tinha um problema de saúde, tem hoje em dia muitas limitações na parte de comida, então aí eu tive que aprender na as duras penas a me organizar aqui pra comer saudável, apesar de cozinhar muito, né, porque cozinhar demanda muito tempo, eu não fico só no base do delivery não, eu faço uma comidinha aqui bem simples, mas fica bom. Esse é um ponto que você tem que ficar de olho, porque é a questão da facilidade, que está em casa também. Wagner, como é que é lá na sua casa? É congelado direto? A sua cozinheira chama-se Sadia, Perdigão? Não, a empregada aqui de casa, ela ficou com dó dos moleques, começou ela a fazer almoço a certa altura, porque teve uma época que eu sapecava alguma coisinha, nada muito complicado, mas ela ficou com dó das crianças e ofereceu a cozinhar também. Então a gente come bem aqui em casa, não tem problema não. Isso é um ponto que precisa olhar, porque você que estava comentando uma saidinha pro almoço. Essa saidinha pro almoço você não tem mais. Tem os 2 filhos, a esposa, então tem almoço, você come demais, você come o dia inteiro se você não se controlar, porque tem as crianças que ficam petiscando, aí você vai petiscar também. Aí depois tem o lanchinho da tarde das crianças, você vai lá e tira uma casquinha. Aí tem um lanchinho mais à tarde próximo do jantar, aí você vai lá e tira mais uma casquinha. Então, eu acho que essa é a parte complicada do home office. Você não se controlar, você vai mesmo. Vai engordar, mas vai engordar bonito. É uma parte complicada que tem que ser muito bem gerenciada. Começar a dar um toque pessoal a como é trabalhar de casa. Quais são as situações que realmente a gente pode falar, putz, pelo fato de eu estar em casa eu consigo fazer, ou pelo fato de eu estar em casa eu não consigo fazer. E também dá algumas sugestões para quem não está nos ouvindo agora e tem essa oportunidade de trabalhar em casa. Quais são os conselhos, as melhores práticas, porque pelo que a gente está comentando aqui é muito mais uma questão não técnica, ou seja, muito mais uma questão organizacional, pessoal, do que a parte técnica. Diria que a parte técnica não muda tanto assim, fora o que a gente já falou lá de documentação. É requisito obrigatório ter um recurso de uma internet decente para trabalho de casa. E a gente sabe que, historicamente, a infraestrutura de internet aqui no Brasil é meio difícil. Tive um problema, mas na verdade nem foi com questão de falta de energia ou a internet que não funcionou. Foi no próprio Note mesmo, um software de segurança foi instalado via Windows Update e o meu sistema da AT&T, software que a gente utiliza para estabelecer a conexão, não funcionou e aí eu tive que ir pro prédio. Para minha sorte, como eu tô aqui em São Caetano, eu tô próximo da IBM ali da Tutóia. Acabei tendo que ir pra lá, mas não por problema da infraestrutura minha aqui. Espero que não aconteça tão cedo. Pensei que você ia falar, deixei cair o notebook da empresa da mesa, ou caiu o leite das crianças no teclado, coisa assim. Eu derrubo na banheira, eu faço tub office. Essa é nova, tub office. Fiquei imaginando isso aí, mas deve ser difícil. Depois do dorm office tem o tub office. Pilotar o negócio assim pra ele não cair dentro d'água, nossa senhora. Naqueles programas, não façam isso em casa, sem acompanhamento de ninguém, entendeu? Exige muita prática e muita habilidade. Esse é o tipo de coisa que eu evito de fazer. Colocar água ali na minha mesa, ou tomar um café. Acidente comigo acontece em qualquer lugar, tá? Eu sou aquele tipo de pessoa desaustradíssima. Eu passo, eu levo tudo, aí eu viro pra falar com alguém, sabe aquelas que derrubam o garçom na festa? Então, um acidente comigo acontece em qualquer lugar. Uma coisa que a gente não comentou, que é interessante comentar, que é uma das dificuldades de ter home office, porque a empresa precisa ter essa estrutura para ter o funcionário em casa, que é o notebook, que é o software de conexão, que é o software de segurança. Às vezes uma VPN. Exatamente, as VPNs. Isso é complicado também, porque isso gera custo para a empresa também. Eles têm que fazer um investimento. Um investimento. Tem algumas empresas que não acham que esse investimento é justificável ou caiba no próprio orçamento. Recurso é importante porque tem que estar preparado para
ter o funcionário dessa maneira que ele trabalha. E você, Wagner, já teve problemas com infraestrutura? Eu sei que a sua internet aqui, pelas nossas gravações, realmente deixa muito a desejar. Há 4 anos eu mudei de residência e no novo bairro onde eu vim não tinha uma internet banda larga das principais. E eu fiquei muito tempo com uma internet por rádio. Meu Deus do céu. Queria morrer com esse negócio. Por muito tempo eu não pude trabalhar home office por causa disso. Era tão ruim que simplesmente não dava para trabalhar. Hoje em dia eu trabalho. Mas já fiquei na mão muitas vezes. Atualmente já não tenho mais, graças ao bom Deus, mas já fiquei muito na mão por conta de cair a rede. Aí aquele tal de mandar SMS pro chefe, falei, tô sem rede aqui e mais um pouco eu vou pro escritório, mas olha, já fiquei na mão sim. Vocês têm alguma história curiosa aí de home office pra contar? Eu casei agora, tá? Mas eu já tentei outras vezes ter algum relacionamento, sério. E aí já teve situação, assim, pelo fato de trabalhar home office, você não se organizar, fazer muita hora extra, tá de plantão e tal. Já teve o caso de namorado, na época, namorado, mas não era marido, morava junto, ou o computador ou eu. Aqui. Olha só, chegou nesse nível. Eu pensei que você ia falar assim, eu saí com a blusa ao contrário, algumas unhas pintadas, as outras não, mas o computador ou eu foi uma frase forte, hein? É, porque o amor é uma coisa assim com o computador, então eu ia pra cama com o computador. Olha só, isso tá aberto a muitas interpretações. Aí é complicado. Pra dormir, gente. Wagner, tem alguma coisa engraçada, uma história curiosa que você gostaria de contar aqui pra gente? Uma vez eu tava de plantão. O plantão é o seguinte, o cara pode ligar pra você qualquer hora do dia ou da noite, você tem que atender e fazer o que for necessário. E aquela noite, uns amigos meus iam sair, os caras queriam ir pra uma balada, e o cara, não posso, eu tô de plantão esse fim de semana, não vai dar, não sei o quê. Mas chegou na quinta-feira, que ia acabar o meu plantão, não, vamos lá, e não tinha nada agendado, eu fui. Nos bancos nunca paravam. Lógico que parou nessa noite. Algum desgraçado esqueceu de mandar um e-mail que ia ter uma change programada para aquela madrugada, que era 2 horas da manhã aqui, e esqueceram de me avisar. Só que me ligaram às 2 horas da manhã e eu tava na fila da balada, cara. Eu tive que voltar pro estacionamento e fazer a change de dentro do carro, cara, com o celular na orelha e o computador encostado assim na direção do carro. Foi um momento maravilhoso da minha vida. Que legal. Imagina eu tonto, com um computador dentro do estacionamento, que era um shopping, a balada ficava no shopping, com o computador na frente, o celular na orelha e falando inglês. No estacionamento do lugar. Era um retardado padrão. Eu tenho uma parecida também. Wagner, essa ganhou da Tube Office da Grazi, viu, Wagner? Essa ganhou. Meu Deus do céu. Eu tenho uma parecida. Também fazia plantão, solteira, tudo. Eu combinei com um grupo de amigas e levei o computador, o plaquinha, sabe? A placa de internet 3G, tudo pra ficar de plantão pro bar. No meu caso, eu não fui nem pra balada, foi pro bar, que era mais tranquilo. Tava eu e mais 2 amigas, aí chegou uns meninos pra conversar com a gente e tal. Na maior interação, me toca o maldito do Nextel naquele momento. É o Murphy. Você fica 2 dias sem tocar. E no dia que você resolve sair, é ele que toca. Aí você abre assim o computador, entra lá, o Necta e começa a falar. O menino olhou assim pra gente. Aí eles começaram a comentar: nossa, a moça tá invadindo a NASA. Já deu uma de hacker ali, hein? Em 10 minutos eles estavam longe da gente. Tava interessada, Grazi? Ou você acha que não ia rolar nada? Ai, nem sei, viu, na época, nem sei, mas era só o fato de conversar com alguém diferente, a gente sempre tava nisso. A outra história é a curiosidade da disciplina e dos efeitos colaterais do home office. Por mais que a gente tente se disciplinar, eu me pego hoje em dia observando os hobbies que eu tenho, cara. Eu trabalho tanto de home office e fico aqui qualquer hora do dia ou da noite, que eu acabei juntando. Meu hobby é gravar podcast, escrever blog de banco de dados, escrever artigo. Cacete, velho, nem joguinho eu faço nada, eu preciso mudar um pouquinho essa minha vida. Pelo amor de Deus. Você gosta também de fazer coleção, ser organizadinho. E monto quebra-cabeça, eu sou viciado em quebra-cabeça, tem essa também. Agnóstico, não tem mais jeito. É nerd. E a Grazi que falou que tem toque, você que tá com essas atividades. Pelo amor de Deus. Ainda é pior que eu, viu? O pessoal que está nos ouvindo, não assusta, isso não acontece com todo mundo. O Newton tá aí pra provar que ainda há salvação. Eu acho que é questão de tempo só, viu, cara?
É, amigo, eu tô desde 2005 nisso aí, ó. Você vai ver os efeitos colaterais de longo prazo. Tá assustando o pessoal. Eu tô entrando nessa onda aí, não de quebra-cabeça, por exemplo, brincar com Lego, essas coisas. É equivalente. Esse é o primeiro passo, cara. É que seus filhos são pequenos. Os meus vão pra fazer 13 e 10. Já o Lego, eles não querem mais fazer, mas eu peguei gosto na bagaça, comecei a montar uns quebra-cabeça de AC/DC, eu achei uns negócios bacanas, tô fazendo direto isso aí. Por isso que eu acho que é uma questão de tempo. Hoje eu brinco com meus filhos ali de Lego, monta aviãozinho, monta carrinho, essas coisas aí. Pode ser, cara. Pô, pai, quero montar um aviãozinho. Você não, vamos montar certinho aqui, não pode toda peça de cada cor. Tem tempo, né? 10 minutos só porque é do cafezinho. Você também gosta desse tipo de atividade, Grazi, de montar as coisas, de fazer organizadinho, colocar uma garrafinha do lado da outra? Você vê assim, por exemplo, um tênis desamarrado, você já vai correndo pra amarrar? Eu sou um ser muito complexo, sabe? Eu tenho algumas coisas que eu sou organizada, por exemplo, nem o Wagner falou, eu adoro blog, escrevo, faço várias coisas no computador. Agora, tênis, essas coisas, assim, eu até tento manter o meu armário organizado, com cores de roupas, essas coisas, mas dura uma semana. Puta, você me lembrou um detalhe, meus cabides ficam todos com o gancho pro mesmo lado, cara. Olha só o nível do Wagner. Wagner, eu sugiro um programa de internação. Eu não posso ver caneta sem tampa. Eu já quero ficar procurando tampa. Cadê? Tem que achar. Todo mundo tem toque aqui, só eu assumo. Acho que é natural isso daí, é questão de organização. Ouvintes, não se preocupem, pode ser que isso não aconteça com vocês, tá? Aqui a gente só tá comentando algumas coisas e se você chegar no nível mais severo assim, procure ajuda, por favor. Não no Google, não procure ajuda no Google. Gente, se você tá na área de informática, você tem boas chances disso acontecer, saiba disso. Mas a salvação é como você procurar ajuda. E o papo foi bem legal e agora a gente vai para a fase final do programa, onde cada um de vocês falar um pouco sobre as suas sugestões, recomendações para quem tem essa oportunidade e quer começar a trabalhar com home office. Wagner, o que você acha da nossa conversa, com essas suas considerações finais? Galera, apesar dos efeitos colaterais aí que todo mundo se denunciou, trabalhar de casa tem muitas vantagens. É trabalho também, é coisa séria, você tem que se disciplinar. E te traz algumas vantagens, como daquela corrida no banco que os caras estão falando aqui. Depois você compensa e trabalha no horário que você puder. É um negócio muito legal. Newton? Um ponto muito importante é organização. Talvez por isso até que quem trabalha com home office tem essa questão aí do toque, e acho que talvez por isso que a Graziella tem um toque tão expressivo, porque ela já está há muito tempo. Então, mas tem salvação. Tem salvação. A pessoa tem que ter organização, entendeu? Você tem que ter na cabeça que você está em casa, mas você não está ali em casa para ficar brincando, para ir jogar bola. Você tem que organizar o seu tempo. É importante ter essa consciência na cabeça. No mais, eu diria assim, se aparecer oportunidade, abrace. Eu abracei, não estou arrependido. Foi uma decisão muito difícil quando eu tomei a decisão de partir para trabalhar assim, como home office, cara. Mas eu acho que eu acertei. E principalmente para quem tem família, para quem tem filhos, cara, é muito bom. Embora você fale pro seu filho assim, olha, segura, eu não posso brincar com você agora, eu tô no telefone, eu tô na reunião, eu tô fazendo uma atividade, pelo menos você tá em casa, você tem a presença, seu filho está ali com você, de certa forma, queira ou não, tá ali interagindo, você tá brigando, puxando um cabelo daqui, os filhos estão ali se tapeando, e você vai lá, você para. Então você realmente vive, junto com seus filhos e com a família em si. Seria muito bom, isso, cara, é uma coisa que é possível. Eu vejo ganhos pro funcionário, eu vejo ganhos para as empresas. Tudo bem, temos muitas questões legais e tudo envolvida, cara, mas se existe uma IBM que trabalha dessa forma, é porque é possível. Gostaria eu de que um dia pudesse 90% da população trabalhar dessa forma. Todo mundo ia viver melhor, todo mundo ia poder dar mais atenção para sua família, todo mundo ia ter o seu tempo para cuidar da sua saúde, cuidar melhor da sua vida, ter uma qualidade de vida melhor. No mais, cara, estamos aí, tem lá o meu site, mcdbrasil.com.br, que infelizmente eu não tenho publicado muita coisa lá, porque eu estou numa fase de muito trabalho, embora quando você falar para a pessoa que você vai, eu trabalho em casa, o cara, pô, mas que maravilha, hein? Cara, acho que você não faz nada, entendeu? Eu diria assim, em casa, você acaba trabalhando muito mais, cara, porque você tá ali sintonizado naquela atividade que você está fazendo, por isso que você precisa se gerenciar melhor, porque senão você vai das 8 da manhã às 9 da noite direto. Tem que ter a disciplina ali com horário e tudo. Então tem lá o meu site, mcdbabrasil.com.br, meu e-mail, newtonpinheiro
msn.com. Vamos lá, Grazi. Suas considerações finais, as recomendações para quem está começando na área. Minhas considerações finais em relação ao home office é uma experiência bem positiva, tá? Como tudo na vida tem a parte negativa e a parte positiva, todo mundo já falou de organização aqui, todo mundo falou de ter que trabalhar, ter que separar, e eu acho também que mais que isso, para você ter uma experiência bem sucedida, não só no home office, mas em diversas áreas que você vai buscar, você tem que se conhecer, tem que se conhecer o que você é capaz ou não de fazer, na caso da organização, se você é capaz de se organizar dessa forma, se você é capaz de ter essa disciplina, fazer o home office, também da própria região, que nem o Wagner chegou a comentar, porque tem algumas regiões que infelizmente no Brasil ainda não tem infraestrutura suficiente, porque quando você está no home office, se acaba a luz no seu emprego, no seu trabalho, no local onde você trabalha, e você não é capaz de trabalhar, ninguém ali vai te cobrar isso. Agora, se acaba a luz na sua casa, o seu chefe vai te cobrar para trabalhar. Entendeu? Então, sempre fica essa responsabilidade. Eu acho que você tem que saber bem o que você quer e como tirar essa experiência de uma forma positiva. E eu totalmente concordo com os sonhos aí do Newton, que o Newton quer que todo mundo vá pro home office, todo mundo seja feliz. Nós estamos aqui para ser felizes, para trabalhar e ser felizes. Gente, pelo amor de Deus. Eu sou super progressiva nesse ponto, eu também acredito que isso é tendência. Talvez não seja de uma forma assim tão rápida quanto a gente acredita que vai ser, mas eu acho que tem sim grande espaço, e se as pessoas começarem a mostrar mais responsabilidade, que é possível da nossa parte fazer isso acontecer, é uma coisa que vai acabar sendo benéfica tanto para a empresa quanto para o funcionário. Os meus contatos estão no Twitter, no Facebook, eu sou super mídia social, e meu e-mail, você pode me encontrar como Grazi Codonho. Como meu sobrenome é um pouco complicado, eu acho que é melhor o pessoal pegar aí no link e depois vocês vão escrever. Pode deixar que vai estar todo o link aqui. Obrigado, Grazi. Bom, para finalizar aqui, queria deixar minhas considerações finais. Para quem está tendo essa oportunidade de home office, seja no começo, no fim da carreira, enfim, dá uma chance, tenta ver como é que é, às vezes pode dar certo, pode não dar certo. É uma coisa que a gente discutiu bastante aqui, tem vários aspectos, com comprometimento, responsabilidade, maturidade, recursos, horários, enfim. Mas se você achar que vale a pena, vai e faz um teste. É muito pessoal isso. A gente citou aqui vários aspectos que fogem bastante da área técnica, mas enfim, tá aí essa nova, digamos assim, maneira de trabalhar, que, usando uma frase antiga, é a modalidade do século XXI, trabalhar de casa e coisas do tipo, mas é uma realidade hoje e vamos lá, dá uma chance para tentar resolver pelo menos alguns problemas associados com cidade, trânsito, essas coisas. Com isso, então, a gente termina aqui mais um episódio do Database Cast. A gente falou de home office, DBA que trabalha de casa, aspectos técnicos, aspectos não técnicos, pessoais. Obrigado a todos os ouvintes, um grande abraço e até a próxima. Superman.